Oi, tudo bem com você? Meu nome é Luana Stein, eu sou especialista em regularização de imóveis em cartório e hoje eu estou aqui para te dar uma dica muito interessante que na verdade é a resposta de uma pergunta que eu recebi aqui no nosso e-mail do José Francisco. Primeiramente, obrigada José pelo carinho, pelas palavras e obrigada por nos acompanhar aqui. E respondendo então a pergunta do José, na verdade ele me contou uma situação que aconteceu com ele e ele me perguntou se estava correto. E o que aconteceu com o José? Ele falou que comprou um apartamento em planta por contrato e que nesse contrato dizia que ele tinha direito ao apartamento e a uma vaga descoberta sem especificação. E daí ele disse que fez o financiamento direto com o proprietário e não se atentou às questões documentais. Então ele não teve acesso à minuta da convenção nem à matrícula. E daí ele disse que concluiu o pagamento, mas que no momento que ele concluiu o pagamento na hora de receber a unidade dele, ele falou então que foi olhar a matrícula e foi olhar a convenção e que na verdade ele não tinha uma vaga, ele tinha o direito de usar uma vaga na área comum. E ele me perguntou, tá certo isso? E você, já passou por uma situação assim? Ou algum cliente seu já passou por uma situação assim? Como que você agiu? O que você fez? Escreve para mim aqui nos comentários. E aí, respondendo então aqui a pergunta do José, o que eu penso, Que a gente tem duas situações aqui nessa ocasião. A gente tem a situação da vaga de garagem em si e nós temos a situação da negociação do José em si, que são dois pontos distintos. Então, primeiramente, para responder a questão da vaga, gente, quando a gente está falando de vaga dentro de um condomínio edilício, nós temos algumas especificações que a gente tem que olhar para a vaga de garagem. Uma delas é saber se ela está numa área privativa ou se ela está numa área comum. Existem outras especificações, mas eu não vou conseguir tratar aqui com vocês porque o nosso tempo aqui é um pouquinho curto. A gente fala sobre isso lá no curso completo Registro Imóveis. Mas vamos lá, o fato é que ou essa vaga ela é uma área privativa ou ela é uma área comum. E no caso do José, pelo que ele nos falou, era uma área comum. Beleza. O segundo ponto foi a negociação dele. Vejam, gente, ele falou que fez um contrato de uma unidade autônoma em planta. Em tese, essa negociação ela deveria ter acontecido já com a incorporação imobiliária registrada. Primeiro ponto, gente, quando a gente está negociando um imóvel, a gente tem que verificar a matrícula, tem que verificar o registro. Se essa incorporação tivesse registrada e o José tivesse pego essa matrícula, ele já saberia se essa vaga ela estava dentro da área comum ou se ela estaria dentro da área privativa. Ou ainda que não tivesse claro na matrícula, mas ele poderia pegar o caderno de incorporação. E gente, mas o José não sabe nada disso, então ele tem que contratar um profissional, ele tem que chamar um advogado para acompanhar ele, para verificar esse contrato, verificar essa documentação da incorporação. Porque, claro, o José me mandou a pergunta, sim, mas vai ficar difícil eu responder sem ter visto o contrato e sem ter visto o processo de incorporação, certo? E o processo de instituição de condomínio. Mas o fato é o seguinte, primeiro erro, ter feito o contrato sem o acompanhamento de um profissional, que pudesse mostrar para ele o quê? Está incorporado? Tem uma matrícula mãe ou nem está incorporado? E aí? Mas estando incorporado, e esse caderno que ele acompanha aí uma minuta da convenção? Tem que olhar, gente, é lá que essas coisas estão escritas. Pois bem, o José pagou e ele só foi descobrir isso quando ele terminou de pagar e foi receber esse apartamento. E agora, o que o José vai fazer? Vejam, gente, no que diz respeito à área comum de um edifício, de um condomínio edilício, nós temos uma regra lá no condomínio civil que diz que essas áreas comuns, elas são insuscetíveis de alienação, de divisão e de uso exclusivo de cada condômino, contrapondo uma regra que está dentro da convenção, ou seja, que foram criadas vagas na área comum, mas com uso exclusivo por algum proprietário de alguma unidade. Então, esses documentos teriam que ser analisados minuciosamente para poder entender o caso do José. Mas a dica que fica aqui para você é a seguinte, se você for adquirir um apartamento em planta, chame um profissional, Se você não souber sozinho analisar esses documentos e verifique, está incorporado? Tem vaga? Essa vaga é privativa ou comum? Porque, gente, quando ele comprou o apartamento
e tem o direito de estacionar numa vaga de área comum, quer dizer o quê? Que a vaga não é dele? Não é uma área privativa. Ou seja, cada pessoa lá no prédio que é dona de uma unidade também é dona de um pedacinho daquela vaga, que ele tem o direito de usar pela convenção. Mas aí, né, gente, o construtor entrega o prédio para as partes, né, para as pessoas, e aí o que acontece? Esse condomínio, composto de vários condôminos, pode mudar as regras no decorrer das coisas. Ou seja, 2/3 dos condôminos mudam as regras. E aí? E se essa regra for alterada? O que vai acontecer? Então, são situações que acabam dando brecha para discussões judiciais, né, para conflitos. Então, isso tem que ser muito cuidado na hora de fazer um contrato, de fazer uma aquisição, ok? Então, a dica de hoje, gente, é muita atenção na hora de fazer a compra de uma unidade em planta, tá certo? E se você não souber analisar esses documentos, você precisa chamar alguém que saiba e verificar. Tá, então eu estou comprando um apartamento, mas eu também estou comprando uma vaga? Essa área privativa, ela vai ser minha? Ou ela está numa área comum e eu só vou ter o direito de usar? Tá? E José, recomendo que você procure um advogado para ele analisar todas as suas situações aí, todos os seus documentos, né, que aconteceram aí no seu caso, para saber então que medida tomar junto à pessoa que você adquiriu. Certo, gente? Um beijão! E se você gostou desse vídeo, dá o seu like aí para ajudar a gente a divulgar o nosso canal. Tá? Se você sabe de alguém que está passando por isso, né, e que precisa saber dessa informação, compartilha aí o nosso vídeo, a nossa dica. A gente está aqui semanalmente dando dicas. Tá? E se você quiser saber mais informações sobre o curso completo Registro Imóveis, vai ficar o link aqui, tá? Abaixo do vídeo. Então, obrigada pela presença e até a próxima dica!